Jesus, esse amigo maior, a espiritualidade aqui presente, que dirige esta casa, que dirige os trabalhos, e agradecer por mais uma oportunidade que estamos tendo, desse contato precioso com essa doutrina que nos ilumina, que nos clareia a mente, que nos norteia. Essa doutrina que nos traz a oportunidade do aprendizado e o exercício daquilo que aprendemos através do trabalho no bem. Essa doutrina que nos mostra que a lei maior de Deus, nosso Pai, amar ao nosso próximo, amar a si mesmo e o amor ao Pai Criador sobre todas as coisas. Por isso, querido Jesus, nós te pedimos nesta noite que nos auxilie para que estejamos prontos, com ouvidos atentos, para podermos não apenas ouvir, mas assimilar as palavras proferidas pelo nosso querido amigo. Que possamos, Mestre Jesus, entoados pelas inspirações dos teus bons espíritos, absorver ao máximo para nós e levarmos a todos aqueles que necessitam e que não têm a mesma oportunidade. Esteja conosco, Senhor, mais uma vez neste encontro, e em teu nome, Jesus, nós iniciamos os nossos trabalhos da noite, que assim seja. Nós temos hoje a grata satisfação de ter conosco nosso querido Navarro, companheiro da casa do Centro Espírita Chico Xavier, num trabalho maravilhoso que desenvolve lá há tantos anos, e temos a certeza absoluta que o presente para nós hoje ele nos dará. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Temos aprendido com a doutrina espírita que somos o princípio inteligente do universo. Criados simples e ignorantes, somos destinados à perfeição. Portanto, há um trajeto a ser percorrido por esse ser pensante. Por uma questão de bondade e justiça, todos nós fomos e somos criados enquanto espíritos da mesma forma. Consequentemente, o destino final também precisa ser o mesmo. Mas nós somos detentores de um atributo chamado livre-arbítrio, que é o poder de escolha, o poder de, entre as possibilidades que se apresentam, escolher aquela mais adequada. A lei de liberdade nos garante isso. E a própria espiritualidade maior respeita profundamente as nossas decisões. Bem, estamos num estágio que a própria ciência chama de Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Mas, evidentemente, nós frequentamos diariamente o mundo exterior, e o mundo exterior tem apresentado uma quantidade muito grande de conhecimento diariamente para os nossos espíritos. Mas, ao mesmo tempo que nós temos recebido uma quantidade imensa de novos conhecimentos e que temos tido a possibilidade de vivenciar resultados confortáveis que a ciência tem promovido, dando-nos uma condição material de bem-estar, ao mesmo tempo nós ainda enfrentamos sérias complicações íntimas. Encontramos dentro de nós ainda áreas muito obscuras e muito pouco seguras, às vezes, para as melhores decisões na Terra. Ou seja, o princípio inteligente, para atingir a perfeição, ele terá que vencer alguns desafios diários, minuto a minuto, às vezes. E a nossa proposta hoje
é conversar um pouquinho sobre os desafios do homem inteligente na Terra. O que diz o Evangelho de Jesus? O que diz a doutrina espírita? Em cima daquilo que a ciência tem trazido para nós, em cima das possibilidades que nós temos nas mãos. Vamos começar pelo capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só há uma mensagem espiritual nas instruções dos Espíritos, e quem a dita é Ferdinando, o Espírito Protetor. E o título da mensagem é A Missão do Homem Inteligente na Terra. Ferdinando nos aponta algumas coisas que precisam estar bem latentes na nossa consciência. Em primeiro lugar, Ferdinando diz que por mais que saibamos, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que sejamos considerados letrados, detentores de conhecimento, por mais que sejamos considerados sumidades na Terra, isso não nos dá o direito nenhum de nos envaidecer e de nos orgulhar daquilo que temos como conhecimento. Ferdinando diz que a quantidade de conhecimento que existe na Terra ainda é muito pouco diante daquilo que nós um dia vamos conquistar quando atingirmos, por exemplo, a perfeição relativa. No estágio em que nós nos encontramos, é bem verdade, ele fala isso há 160 anos, mas podemos considerar ainda a hipótese, a premissa, de que por mais que sejamos detentores de conhecimento na Terra, isso não significa nada diante do espírito imortal que um dia atinge a perfeição. Ou seja, temos que varrer do nosso entendimento o orgulho e a vaidade. Mas ele faz um questionamento. O próprio instrumento não indica para que ele serve? Sim. Inteligência é a capacidade de aprender, mas é também a de ensinar. É a de planejar, mas também é a de executar. Ou seja, a inteligência é um atributo do espírito natural que precisa, segundo Ferdinando, ser colocado a favor da aproximação do próximo a Deus, ou seja, no progresso enquanto espírito imortal. É a primeira atribuição que ele dá aos seres pensantes. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras precisariam ser de tal forma fomentadas que as pessoas, em nos vendo ou nos ouvindo, se reportassem naturalmente a Deus, o Criador de todas as coisas. E ele vai dizer: ai daqueles que desencaminham pessoas do rumo de Deus. Evidentemente, ele está falando dos ateístas e daqueles ateístas praticantes. Séculos e séculos de sofrimento para reverter a situação, diz ele. De qualquer forma, se nós prestarmos atenção no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que a nossa inteligência precisa estar voltada para as potencialidades e objetivos do Espírito. E nós temos focado muito na área do homem terra a terra, do homem encarnado. Queremos passar isso em revista rapidamente. E é interessante notar, porque alguns pensadores já têm pensado a respeito da nossa condição na Terra. Muito em voga nos dias de hoje a obra de Yuval Harari, e ele nos aconselha em 21 conselhos ou 21 lições para o século XX, ele nos alerta para os nossos maiores desafios enquanto raça humana na Terra. O primeiro deles, o risco da guerra nuclear. Ele escreve há poucos anos, ele fala que nós estamos numa iminência da guerra nuclear e é só observarmos o noticiário para ver que ele tem razão. Ora, o que é a guerra segundo a doutrina espírita? Predominância da natureza animal sobre a natureza moral. É evidente que a guerra entre povos é de grande monta, mas existem muitas guerras, muitos litígios, muitas batalhas dentro de nossas próprias casas, no âmbito domiciliar, no âmbito social.
E a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso é um risco de manutenção do estado de animalidade na Terra. Harari diz ainda que nós estamos sofrendo um sério risco enquanto raça humana em função da ecologia, da forma como nós temos tratado a ecologia. E chama-nos a atenção a opinião de Harari, porque o modelo econômico que a humanidade desenvolveu e está colocando em prática nos conduziu a isso, ao consumismo desenfreado. E nós já estamos consumindo nos dias de hoje, na Terra, 1,7 vezes o que a Terra é capaz de produzir. Ou seja, nós estamos exaurindo o planeta e não percebendo que exaurindo o planeta nós vamos desaparecer junto com a vida na Terra. Chama-nos ainda mais atenção, queremos insistir nisso, porque nós espíritas, desde 1960, 9 anos antes da fundação do Greenpeace, a doutrina espírita já tem uma página para os espíritas se comportarem ecologicamente. Está em Conduta Espírita, no capítulo 32, quando André Luiz nos fala sobre o nosso comportamento perante a natureza. É um tratado de ecologia muito anterior à criação dos grupos de defesa do ambiente na Terra. Ou seja, nós espíritas temos que ter um comportamento tal que ajude a preservar a vida e as condições planetárias, para que a vida continue sobrevivendo. Pouco temos ligado para isso, mas é preciso estar alerta. Ou seja, no campo do tratado ecológico, nós não temos sido muito inteligentes, nem o ser humano em geral, e às vezes nós espíritas. Convém ir lá em Conduta Espírita, capítulo 32, e dar uma estudadazinha, adequando, evidentemente, a ideia de André Luiz para os dias atuais. Precisamos rever essa questão da sobrevivência na Terra enquanto um meio ambiente. Não estamos fazendo as coisas certas. Uma terceira barreira a ser enfrentada, um terceiro desafio, diz Harari, é justamente voltado para a condição econômica. Porque o modelo econômico na Terra criou classes sociais. E a tecnologia, diz ele, está criando uma quantidade enorme de pessoas sem formação suficiente para sobreviver nesse meio tecnológico. O desemprego, nós sabemos, no Brasil e no mundo, está crescendo. Naturalmente, é preciso chamar a atenção dos nossos próprios espíritos para que nós entendamos que é preciso se instruir para novos tempos. Quando o Espírito da Verdade fala no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, ele não está dizendo necessariamente instruí-vos só em doutrina espírita. É preciso buscar instrução sempre, esclarecimento sempre, para a gente se adequar à quantidade de conhecimento. Então, ser inteligente hoje é buscar conhecimento, sem perder o foco no primeiro ensinamento, que é o amai-vos, a questão moral. Sobre as classes sociais, o Livro dos Espíritos é objetivo. Na questão 806, Kardec pergunta sobre as classes sociais se seriam obras de Deus. Não, dizem os Espíritos. Classes sociais é obra dos homens. Então, a sociedade humana na Terra dividiu as pessoas em classes. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, segundo a capacidade financeira, segundo a capacidade material de cada um. Não é coisa de Deus, é coisa dos homens. Ora, qual é o resultado disso? A exclusão. O modelo é extremamente excludente. Ele remete a uma quantidade muito grande de seres humanos à periferia. E alguns números são assustadores. Se somarmos a riqueza das 8 pessoas mais ricas no planeta, essa riqueza corresponde à riqueza da metade mais pobre da população mundial. 8 pessoas detêm nas mãos a riqueza de 3 bilhões e 800 milhões de habitantes. É muita diferença.
no Brasil, se pegarmos a fortuna dos 5 homens, das 5 pessoas mais ricas do Brasil, corresponde à riqueza somada de 110 milhões de brasileiros. Apenas 5 pessoas têm um montante de 110 milhões de brasileiros. As consequências são calamitosas. Segundo a ONU, a cada 3 segundos morre uma pessoa de fome no planeta Terra, incluindo, evidentemente, o Brasil. A cada 3 segundos, uma pessoa desencarna na Terra em função da fome. Ora, esse modelo econômico é inteligente? Não, não é. A forma como nós estamos lidando com ele é inteligente? Também não. E isso nos remete a um desafio, a comportarmos de forma diferente em relação a isso. Sem nenhuma recriminação, sem nenhum julgamento, sem nenhum motivo pessoal, mas apenas para nós raciocinarmos a respeito, ilustrarmos a situação. Hoje o brasileiro, pesquisas sérias, gastam cerca de R$130 em média com ração para cachorros e R$90 em média mensalmente com ração para gatos. E uma cesta básica para uma família de 4 pessoas para cerca de 15 dias, R$57 aqui em Rio Preto. E morre uma pessoa de fome a cada 3 segundos. Gostaríamos de chamar a atenção para uma frase do Senhor Jesus. Está no Evangelho. E ele diz para uma viúva: não é bom tirar da boca das criancinhas e deitar aos cachorrinhos. Alerta para os nossos espíritos. Abandonam-se então os animais? Não, de forma alguma, mas não nos esqueçamos dos nossos irmãos humanos, o próximo. E comecemos a tratá-lo como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar dele. É mais inteligente. Nós precisamos pensar nisso. Eu sei que é um puxão de orelha que dou em mim mesmo, mas nós precisamos pensar nisso. Enquanto o próximo está morrendo de fome, nós estamos gastando fortuna com animais. E o que é pior, chamando-os de filhinhos. Vem com a mamãe, vem com o papai, tomando o lugar de seres humanos. Alguma coisa não está muito certa com o nosso entendimento acerca do espírito imortal que somos e das possibilidades reencarnatórias para a próxima reencarnação. Porque possibilidade financeira também é talento. E talento a gente vai ter que prestar conta, qualquer que seja ele, incluindo aí a inteligência, com as decisões que nós tomamos. É preciso repensar o modelo. Mas olhemos para Jesus, porque se a ciência do comportamento humano hoje estuda 3 grandes aspectos da inteligência humana, Jesus falou sobre as 3. A primeira, entre aspas, inteligência estudada na Terra pela ciência é a inteligência intelectual, que resultou no QI a partir dos estudos de Alfred Binet em 1905. Alto QI endeusa pessoas, ou pelo menos fez isso no século passado. Elitiza pessoas. Alta condição intelectual expunha pessoas mundialmente. Muitas delas fizeram muito bom uso, trouxeram muito avanço para o bem-estar da humanidade. Mas nós gostaríamos de fazer uma pergunta para nós mesmos. Estas pessoas com alto QI, a maioria delas, olhando o retrospecto histórico, essas pessoas eram pessoas felizes enquanto seres humanos? Faziam as pessoas do seu entorno felizes? Ou tinham dificuldades de relacionamento? Uma lista muito grande dos maiores QIs que já surgiram na face da Terra eram de depressivos, de ateus. Ou seja, QI, o quociente de inteligência, indica a capacidade que nós temos de aprender e de executar, de como fazer, mas não nos dá uma condição de vida mais feliz, de uma condição de relacionamento mais feliz. Então, tem outros aspectos? Sim. Antes de avançarmos nos outros aspectos, o que disse Jesus acerca do intelecto humano?
eu ainda tenho muitas outras coisas para vos dizer, agora vocês não podem suportar. Ou seja, o conhecimento na terra é limitado, segundo a evolução dos nossos espíritos, como ratificou Ferdinando no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus cobra Nicodemos, o doutor da lei. Eu estou te falando das coisas da terra, o princípio biológico da reencarnação. E você não entende, você que é doutor da lei, e se eu te falar das coisas do céu? Então, há mais coisas na terra envolvendo o espírito imortal do que aquilo que nós vivenciamos no dia a dia aqui. E nós precisamos pensar nisso. O Espírito da Verdade, repetindo, disse: instruí-vos. Instruí-vos significa aprender. Para quê? Para conduzir o nosso espírito e o próximo mais rapidamente para o reino dos céus. Ou seja, fazer para ele o que gostaríamos que fosse feito para nós. Nós não temos sido muito inteligentes nisso. Um segundo aspecto que tem sido estudado da inteligência humana, todos nós já ouvimos isso, é o aspecto emocional. No campo da emoção, nós não temos sido muito inteligentes também. Haja vista a quantidade de problemas físicos que nós temos decorrentes dos desequilíbrios emocionais, porque sabe hoje, mais do que nunca, a ciência, que todo desajuste emocional provoca resultados infelizes no corpo físico. Mas é a doutrina espírita que explica como as coisas acontecem. O espírito, diz Alexandre, o instrutor de André Luiz, no livro Missionário da Luz, capítulo número 2. O espírito é o ser pensante, é o princípio inteligente do universo. Ao reencarnar, ele se conecta eletromagneticamente à epífise, aquele órgãozinho minúsculo que nós temos no centro do crânio. E esta epífise ou glândula pineal, segundo Alexandre, em 1945, tem a ascendência total sobre todo o sistema endócrino. Ou seja, tudo aquilo que o espírito sente e da forma como ele expõe os seus sentimentos através das emoções, ele está influenciando o funcionamento do corpo físico. De forma que todo o destrambelho emocional impacta no funcionamento corporal. E todo o equilíbrio emocional do espírito impacta positivamente na vestimenta física. Em 1938, Emmanuel escreveu pelas mãos de Francisco Cândido Xavier um livro monumental, pequenininho, mas extremamente necessário para todos nós. Já dissemos isso aqui em outras oportunidades, mas vale a pena repetir em função do tema. No capítulo 15, Emmanuel trata sobre a saúde e no capítulo 28 sobre a enfermidade. E em ambos os capítulos, ou juntando os dois, ele deixa muito claro que nós precisamos compreender rapidamente. Se nós não educarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós nos tornamos suicidas indiretos. Ou seja, nós martelamos, palavras de Emmanuel, nós martelamos com os desajustes emocionais um mecanismo extremamente sensível, a relojoaria corporal. A cada desajuste emocional, uma burdoada no mecanismo corporal. Ora, quem é responsável pelo veículo físico? O espírito. Esse veículo físico tem um prazo de validade, o período de reencarnação, o que foi planejado, o que foi programado. Todos nós saímos do mundo dos espíritos com um projeto reencarnatório. Jesus fala sobre isso com Nicodemos, no livro dos Espíritos muito mais detalhado. Nós já vimos do mundo dos espíritos para este mundo com um plano de trabalho por uma determinada quantidade de tempo. Ora, se nós exaurirmos o nosso corpo físico através do desequilíbrio emocional, nós estamos encurtando a vida do nosso corpo físico. Consequentemente, retornamos ao mundo dos espíritos, suicidas involuntários. E nós arrumamos as 1000 desculpas necessárias para mostrar que o nosso comportamento não vai mudar, porque nós nascemos assim, somos assim e vamos morrer assim. Na palavra de Karnal, quem pensa desse jeito tem a síndrome de Gabriel. Nós nascemos para mudar.
E a partir da obra de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, fica muito claro que é possível mudar, desde que queiramos, desde que olhemos para dentro de nós mesmos e nos reconheçamos e identifiquemos quais são as nossas tendências e as nossas inclinações. Diz ele que nós temos duas mentes, entre aspas, a mente racional e a mente emocional. E a mente emocional é muito mais rápida do que a mente racional para as respostas do dia a dia. O que significa dizer que eu preciso pensar antes do jeito que eu vou reagir depois, porque se eu deixar para a hora não dá tempo. Uma vez mais eu vou ter que pedir desculpas porque eu falei sem pensar. Eu agi sem pensar. Emoção não deixa pensar. André Luiz vai nos explicar em Mecanismos da Mediunidade que se trata de um processo natural de autoavaliação e de mudança comportamental num recondicionamento psicológico. Mas para isso é preciso se auto-observar, repetimos. Ora, o que diz o Livro dos Espíritos? Conhece a ti mesmo, um sábio da antiguidade já vos disse. Passe em revista todos os dias o jeito que você é, o jeito que você foi, o jeito que você agiu. E se comprometa em não fazer as mesmas coisas no dia seguinte. O que disse Jesus acerca das emoções? Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que arrazoeis o mal em vossos corações? Eu tenho vos ensinado essas coisas para que em mim vocês tenham paz interior. Porque no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu fiz. Jesus está falando para a nossa inteligência emocional. É possível desenvolvê-la, mudando o nosso jeito de responder às pessoas, de responder às situações. Mantendo um pouco mais de calma. Com isso, as relações sociais vão melhorar muito a partir da própria família. Nunca valerá a pena dizer, e nem será excusável, dizer, eu sou assim porque sou assim, eu sou assim porque sou neto de italiano ou de espanhol, eu sou assim porque sou do signo de leão. Desculpas esfarrapadas. Nós somos assim para mudar. É uma questão de inteligência, então passa a ser um desafio. Que desafio? Vencer as nossas próprias barreiras. Vencer a nós próprios, tanto quanto nós temos o desafio da ignorância intelectual, nós temos o desafio do descontrole emocional no campo do sentimento, mas é preciso admitir que nós somos assim, mas também não adianta admitir e ficar num desculpismo eterno sem ação. Não é inteligente fazer isso. É estabelecer um roteiro de mudança. Esse é o nosso desafio. Mas existe um outro aspecto da inteligência humana estudado agora que tem chamado muito mais a atenção ainda. Tem a ver com os outros dois, evidentemente. Que é o aspecto da inteligência espiritual. E quem traz esse aspecto para a discussão na humanidade não é esta ou aquela religião, não é este ou aquele religioso. É a ciência. E vem mostrar para nós que o modelo econômico, o modelo de vida que nós desenvolvemos na Terra não é nada inteligente no campo da humanidade, ou seja, no campo da espiritualidade. Nós precisamos mudar o jeito de ser. Precisamos deixar, segundo as propostas da inteligência espiritual, a partir de Dana Zohar e Ian Marshall, seu marido, é mudar a concepção de vida. Dana Zohar elenca algumas características que precisam ser desenvolvidas por nós, enquanto espíritos inteligentes. Ela não toca em nome de espírito, mas diz que nós somos seres espirituais. Ela elenca algumas características que precisam ser visitadas por nós outros, no sentido de compreendê-las e introduzi-las no nosso jeito de ser, para que a partir daí a gente comece a colocar em prática. Entre outras coisas, ela vai dizer com muita ênfase que o ser humano na Terra hoje, para ser um pouco mais feliz, ter um pouco mais de tranquilidade diante da vida, ele precisa se autoconhecer. Doutrina espírita. Questão 921, como dissemos aqui. Questão 919, perdão. Como dissemos aqui, 919A.
O autoconhecimento é uma necessidade para os nossos espíritos identificar quais são as nossas tendências e características que nós já trazemos de outras reencarnações, fomentadas e desenvolvidas em outras reencarnações. Nossas inclinações comportamentais, em sendo analisadas, mostram o que devemos fazer para a frente, para voltarmos para o mundo dos espíritos em condição muito melhores do que quando chegamos aqui. O livro dos Espíritos, lidando com o passado, vai falar que não é necessário saber quem fomos no passado. Bastará ver mesmo as nossas inclinações, as nossas tendências comportamentais. Ora, como o espírito no máximo estaciona, nunca regride, na reencarnação passada eu não era melhor do que eu sou hoje. Nunca fui melhor do que eu sou hoje. E isso precisa ser entendido por todos nós, porque nós estamos, portanto, sempre no ponto de partida para um amanhã melhor. Ou como disse Chico Xavier, ninguém consegue voltar atrás e mudar o que aconteceu, mas eu posso tomar algumas decisões e propor novas ações agora para mudar o futuro. É inteligente fazer isso. É inteligente fazer isso. Autoconhecimento é uma necessidade. Quais são as minhas tendências? Os meus gostos? O que tem a ver as minhas inclinações, reflexão íntima, em relação àqueles que convivem comigo? Seria muito inteligente de nossa parte questionarmos a nós próprios com algumas questões tipo: será que as pessoas que convivem conosco hoje aceitariam de livre e espontânea vontade uma nova reencarnação junto com a gente? Perguntar para a mamãe, perguntar para o papai, perguntar para os irmãos, para a esposa, para o marido, para os filhos: vamos voltar juntos novamente nas mesmas posições na vida seguinte? Quantos topariam? Só as mamães. A minha exceção, provavelmente. Nós não temos sido inteligentes diante da vida. E esse é o nosso maior desafio, vencer a nós próprios, porque olhar para dentro da gente vai de encontro aos dois maiores obstáculos para o progresso do nosso espírito, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. Ora, por que eu vou olhar para dentro de mim se ninguém olha para dentro de si? Por que eu tenho que mudar se ninguém muda? Essa é uma resposta que nós mesmos temos que dar para nós mesmos. É preciso mudar, porque nós viemos ao mundo para mudar. Ora, vencer o orgulho e o egoísmo vai de encontro àquilo que Dana Zohar e Ian Marshall propõem para nós no âmbito da inteligência espiritual. Pois ela vai dizer com todas as letras: não se vitimize. Nunca. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Ora, o que diz a doutrina espírita? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Está tudo sob controle. Ora, se está tudo sob controle, minha vida está uma bagunça, Deus é culpado? Não, sou eu. Eu é que preciso tomar algumas decisões melhores. Ou estou fazendo a coisa muito errada, ou estou deixando de fazer o que é certo. Um dos dois, quando não os dois. Então é preciso ter coragem de passar em revista isso. Não se coloque como vítima. Pergunte por quê, diz ela. As pessoas inteligentes espiritualmente questionam. Por quê? E por que não pode ser assim? E por que não há outro caminho? Ou seja, buscar problemas para resolvê-los. E nós temos o triste hábito de, quando aparece um problema, levar a mão à cabeça, acusa o próximo, acusa o governo, acusa Deus, mas não pergunta como é que eu saio disso, ou o que é que eu preciso fazer para sair disso. Falta inteligência para nós. Ela vai dizer também que é preciso compaixão. As pessoas inteligentes espiritualmente desenvolvem a compaixão, que é sentir com. Compaixão não é dó. Dó é a gente ver que uma pessoa sofre e não vamos fazer nada a respeito. Compaixão é diferente. É ver o que é que a gente pode fazer a respeito para minorar as consequências daquele sofrimento. Compaixão é um dom exclusivamente humano. E a gente não está se condoendo, voltando às classes sociais, com aquilo que está passando às classes sociais mais rasteiras. Não na intensidade que precisávamos.
Nós aceitamos muito facilmente as questões das classes sociais, esquecendo que isso se reverte muito rapidamente, às vezes, até mesmo numa encarnação, e muito mais de uma reencarnação para outra. E é preciso pensar nisso. O que é que eu tenho feito com esses talentos que eu tenho nas mãos? É preciso pensar enquanto espírito. E assim ela vai levando a gente a raciocinar enquanto seres humanos, mas vai resultar sempre numa vida de relação humana. Ora, o que disse Jesus acerca da inteligência espiritual? Ele foi muito objetivo. Busca antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, pense como espírito. Jesus está dizendo, busca o reino do espírito. Céu, à época e ainda nos dias de hoje, em alguns lugares, significa invisibilidade. Para depois da vida física. Ou seja, nós estamos falando do mundo espiritual. Busca antes o reino do Espírito e a sua justiça. Ou seja, o reino do Espírito tem um conjunto de leis que sustentam o princípio de justiça em Deus. E se eu procurar me adaptar a esse reino de Deus, segundo o processo de justiça, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Mas não nos iludamos. Não é aceitando Jesus e a realidade espiritual que eu vou conseguir trocar de carro, que eu vou comprar uma casa nova, que eu vou arrumar um emprego. Não, isso são ilusões e buscas dos humanos que querem que Jesus trabalhe por nós no campo da materialidade. E o meu reino não é desse mundo, disse ele. Meu reino é do reino do Espírito. O que Jesus quer dizer? Busque compreender qual é a lei que rege a vida do Espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Ora, a lei que rege a vida do Espírito, Jesus sintetizou ela em apenas 2 mandamentos fundamentados na mesma proposta, a do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei que rege a vida dos espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, toda essa lei se resume simplesmente na lei de amor. Ora, amor é dar para as pessoas de bom coração, com sentimento, aquilo que nós gostaríamos que fosse dado para nós. Ou, nas palavras de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é um sol interior, que condensa no seu foco ardente todas as revelações que nos são dadas, para aplacar as diferenças sociais, para solucionarmos os problemas na Terra. Ou seja, amor é um sentimento. Se é um sentimento, ele é traduzido por emoções. Consequentemente, se eu fugir da lei de amor, eu me torno uma pessoa infeliz, segundo a proposta da questão 614, da questão 921, da questão 920, da questão 922 do Livro dos Espíritos. Nós só seremos felizes quando nós, espíritos, independente da condição material, estivermos com a consciência tranquila, e essa consciência só se tranquiliza quando a lei de Deus, que é de amor e que está dentro dela, se estabiliza. Ora, então qual é o meu desafio enquanto espírito imortal? Mudar o meu jeito de ser através da mudança do jeito de pensar. Mudar os meus valores, mudar os meus sentimentos, mudar o meu comportamento. Os meus desafios não é conquistar coisas materiais, não é conquistar cargos, não é conquistar títulos. O meu desafio é me tornar um ser humano melhor. Simples assim. No mundo dos espíritos, dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos, podereis aprender em poucas horas o que demoraríeis séculos para aprender na Terra. Ou seja, a preocupação nossa maior aqui na Terra não deveria ser aprender para ganhar dinheiro, para aquecer socialmente, e sim enquanto espíritos imortais. Vencer a nós mesmos. Nos transformarmos em pessoas melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Isso não tem nada a ver com o próximo, porque a cada um de nós foi dado um planejamento todo pessoal. E por uma questão de justiça e de lógica, toda a trilha que o Espírito tem determinado para a sua existência na Terra tem a ver só
com as suas características, seja do passado, seja das propostas para o futuro. Então, o meu processo reencarnatório leva em conta as minhas necessidades e possibilidades. Os talentos que tenho nas mãos, segundo a parábola de Jesus, foi dado segundo a minha competência, segundo a proposta reencarnatória para o meu espírito. Como seria não inteligente um planejamento para a involução, todos nós reencarnamos para evoluir. Todos, a partir da forma como estamos, de como estamos, de com quem estamos, simples assim. Precisamos mudar de paradigma, pensar como espírito imortal. Mesmo porque a gente não sabe se no minuto seguinte a gente ainda vai estar encarnado. E a gente não sabe o que planejou. Consequentemente, só há um caminho: buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as coisas que sejam necessárias ao espírito imortal sejam providenciadas pela providência divina, a fim de que o espírito inteligentemente consiga tirar proveito de todas as circunstâncias. Então, no espectro de ação dos nossos espíritos na Terra, há muito o que fazer. No campo da ecologia, no campo das relações humanas, no campo da reforma social, portanto, a fim de que nós possamos todos ser felizes, porque enquanto houver um em sofrimento, ainda não haverá reino dos céus na Terra. E eu preciso focar, então, com inteligência, ou minorar as dificuldades, as dores daqueles que convivem comigo. Pode ser que tenha sido essa a minha proposta antes de reencarnar. Como eu não sei, sempre valerá a pena se transformar numa pessoa boa, porque o resultado sempre será automático, segundo a proposta de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Raciocinemos sempre em direção às 3 inteligências que nós possuímos. O que temos feito de nossas vidas? O que temos feito da vida do próximo? O que é que gostaríamos que o próximo fizesse para nós? Pois é, com Jesus é fazer para eles o que gostaríamos que fosse feito para nós. No mais, as coisas se assentam por lógica da natureza divina, das leis divinas. Pensamos nisso e sigamos sempre com Jesus, que falou para o homem nos seus mais diversos aspectos, mas nunca sem Kardec, que estuda Jesus como ninguém e apresenta o mundo dos espíritos de uma profundidade e largueza incomparável, porque é a própria proposta da evolução. Muita paz a todos e muito obrigado.